alguns pontos importantes, gente. Quando a banca fala assim para mim, caso novo, é um paciente o quê? Que não teve diagnóstico de tuberculose, né? Está sendo diagnosticado naquele momento. Tá legal? O primeiro contato que eu estou vendo com o paciente. E o retratamento é aquele paciente que já foi tratado em algum momento, tá legal? Foi curado e agora voltou com uma nova o quê? Tuberculose. Tudo bem? Esses pacientes, eles vão ser acompanhados na atenção primária, lá no posto de saúde. Tá legal? Na clínica da família, como vocês chamam aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Tá legal? Na unidade básica de saúde. Se o paciente tiver tuberculose meningoencefálica ou osteoarticular, esse paciente vai ter que ficar internado. Tá legal? Esse paciente é um paciente que vai ficar internado. Então, ele vai ficar lá no hospital e depois ele vai ser acompanhado na atenção secundária. Tá? Se é um paciente que apresenta intolerância aos medicamentos, tá legal? Que vai precisar trocar os medicamentos porque ele, né, tem uma intolerância, ele vai ter que ir para a referência secundária. Porque esse paciente é um paciente que vai ter que passar pela mão do especialista. E o especialista está na rede secundária. Tá? E aquele paciente que passou por falência terapêutica, ou seja, ele manteve-se com baciloscopia positiva até o 4º mês de tratamento, ele faliu o tratamento, esse paciente tem que ser na referência terciária. É claro que o paciente internado, professor, existem diversas condições que vão levar o paciente a uma internação. Às vezes o paciente tem tuberculose, mas ele está num tal estado clínico que o tratamento ambulatorial não é o suficiente para ele. Tudo bem? Então ele vai ter que estar internado. Às vezes o paciente está em tuberculose, mas tem uma intercorrência cirúrgica. Sei lá, ele fez um derrame pleural. Ele vai ter que ser internado para drenar, por exemplo. Tá legal? Então, a internação ela vai depender muito disso, da condição clínica, da condição cirúrgica. Hoje, por exemplo, é indicado que se você estiver tratando um paciente morador de rua, a indicação é internar esse paciente, porque ele está numa situação de vulnerabilidade muito grave. Tá legal? Então, é indicação para internação. Tá? Mas aqui é o básico, né? Que a gente vai utilizar de premissa. Sempre lembrar, paciente caso novo e retratamento é tratamento ambulatorial na atenção básica. Tá legal? É o que normalmente cai na prova. Não há necessidade de internação, a não ser que o paciente tenha uma intercorrência. Tudo bem? O esquema básico, então, olha lá, ó, para maiores, né, ou com idade igual a 10 anos. Olha lá, ó, 2 meses de fase intensiva, 4 meses de fase o quê? De manutenção. Tudo bem? Esse é o esquema para quem? E aí grava isso, é para todo mundo. Menos para quem? Osteoarticular e meningoencefálica. Osteoarticular e meningoencefálica vai ser 2 e mais 10. Inclusive, vocês vão corrigir na apostila aí, porque eu acho que na apostila saiu 2 e mais 7. Tá legal? Dá uma olhada aí. Calma, a gente não tem, tá com pressa, gente. Vai lá no tratamento. Aí tem uma tabelinha em relação ao tratamento da meningoencefálica. Vê para mim se eu digitei 2 e mais 7 ou 2 e mais 10. No tratamento da meningoencefálica. Faz o seguinte, me passa a apostila aqui, que eu acho que eu consigo. 2 e 10? Então, beleza, tranquilo. Eu digitei certinho. Tá legal? É só porque antigamente era 2 e mais 7, e para algumas apostilas eu acabei digitando 2 e mais 7, mas é 2 e mais 10. Tá legal? 2 meses de fase de ataque, 10 meses de fase de manutenção. Mas os medicamentos são o quê? Os mesmos. E para tuberculose ganglionar, professor? 2 e mais 4. E para tuberculose intestinal? 2 e mais 4. Tá legal? E para tuberculose laríngea? 2 e mais 4. Só osteoarticular e meningoencefálica, 2 e mais 10. Professor, e se ele tiver tuberculose meningoencefálica e tuberculose pulmonar? Vai ser 2 e mais 10, porque se você vai usar aquela que é o quê? Com mais tempo. Tudo bem? Os nomes, vocês não precisam guardar a dose, por mais que eu tenha colocado aí. Tá legal? Vocês não precisam guardar isso. Mas o nome é essencial. Porque a banca vai te perguntar quais são os medicamentos utilizados para tuberculose, na primeira fase, na segunda fase, ou nos menores de 10 anos, maiores de 10 anos, de maiores. Tudo bem? Isso ela vai perguntar.
tá? Deixa eu dar uma olhada. Então, olha aí, na página 14, por favor. Não, é aqui sim, gente. Na página 14, olha lá. 2 meses fase intensiva, 7 meses fase de manutenção. Não é 7 meses, são 10 meses. Página 14. Esquema, ó. Na página 14, olha para cá, gente. Na página 14 tem um quadro que fala esquema básico para o tratamento de tuberculose meningoencefálica e osteoarticular em adultos e adolescentes com idade igual ou superior a 10 anos de idade. Aí tá lá, ó. Duração do tratamento. 2 meses a fase intensiva e na fase de manutenção tá 7 meses. Não é 7 meses, são 10 meses. Tudo bem? Obrigado, meu amor. Sabia que tinha saído 7 meses. Achei até estranho. Beleza de casa? Galera, entendeu? Trocar lá na osteoarticular, na página 14, a fase de manutenção são 2 e mais 10 meses. Beleza, galera de casa? Galera, e aí esse tratamento é feito para todo mundo, né? Para o caso novo, para reingresso, tá legal? Reingresso após abandono. Só não confundir o seguinte, eu vou explicar, assim, porque eu não gosto que o aluno decore, eu gosto que ele entenda esse negócio, senão o aluno chega lá na hora e vai bater dúvida nele. O que acontece? Vamos dizer que eu estou tratando um paciente com tuberculose. Tudo bem? Ele abandonou o tratamento, ou seja, ele usou o medicamento por mais de 30 dias e ficou mais de 30 dias sumido. Isso quer dizer que ele abandonou o tratamento. Tem aí na apostila para vocês o que é abandono. É exatamente isso, tá? Ele abandonou o tratamento. 45 dias depois o cara volta, porque ele começou a piorar de novo. Ok? Acontece muito. Não é raro, mas acontece muito. Aí ele chega lá, piorei, não sei o que e tal, achei que estava curado e não estou e tal. Aí você vai perguntar assim para mim, qual é o tratamento para ele? Esse aqui. Esse tratamento aqui, vou dar esse medicamento para ele. Por quê? Porque ele é um retorno após abandono. Ó. Reingresso após abandono. Só que você... Fala. Isso aí. Isso que eu vou falar agora. Vocês não acham estranho que um paciente que abandonou o tratamento, ele vai retornar e vai fazer o uso do medicamento que ele estava usando? Ele não pode estar com resistência agora? Sim, ele pode estar com resistência. Então, o que eu vou fazer com ele? Para mudar o medicamento dele, eu só posso fazer isso, ou o médico só vai fazer isso, o especialista, com resultado de cultura, com teste de sensibilidade, para saber qual medicamento eu preciso exatamente entrar. Só que essa cultura vai demorar. E eu não posso deixar esse paciente sem tratamento algum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o tratamento que ele já estava fazendo, mesmo os medicamentos, tá legal? E vou pedir a cultura. Vou dar com uma mão eu coleto a cultura e com outra eu dou um medicamento para ele, para o exame não sair com diferença por causa do medicamento que ele voltou a tomar. Tá legal? E ele vai estar tomando aquele medicamento, pelo menos ele está tomando alguma coisa. Quando a cultura chegar, o médico vai avaliar. Esses medicamentos ainda vão dar certo para esse tratamento. Então ele pode continuar. Não, ele já tem resistência a esse medicamento aqui, eu vou ter que entrar com outro que ainda é sensível. Aí ele vai mudar o medicamento. Tudo bem? Muito bem colocado o que ela colocou. Tá legal? Eu vou ter que repetir o exame de TRM, para fazer a triagem para ver se é resistente só à rifampicina, e o exame de cultura. Tudo bem? Beleza? Por isso que ele está aqui, ó. Casos novos e reingresso também. Só que lembrar que eu vou dar para ele, mas eu vou pedir o exame. Tá? Aqui o esquema de tratamento para vocês, 2 e mais 4 meses de tratamento. Aqui do maior de 10 anos com osteoarticular, 2 e mais 10. Algumas observações. Uma eu já falei. Se ele tiver tuberculose pulmonar e osteoarticular ou meningoencefálica, eu vou usar o tratamento, o tempo de tratamento maior, 2 e mais 10.
Em alguns casos de meningoencefálica, você vai ver o paciente utilizando até prednisona para diminuir o processo inflamatório dele. Tá legal? O esquema básico para crianças menor do que 10 anos, olha lá, 2 e mais 4. Se for osteoarticular e meningoencefálica para criança, 2 e mais 10. Só lembrando que sumiu daqui quem? O etambutol. Tá legal? O etambutol ele foi o último medicamento que foi introduzido no tratamento da tuberculose. Foi em 2009 isso. Tá? Algumas condições importantes sobre o tratamento. Tá legal? Olha lá. O tratamento das formas extrapulmonares tem a duração de 6 meses, exceto as formas meningoencefálica e osteoarticular. Os medicamentos devem ser tomados diariamente em uma única vez. Normalmente a gente indica o paciente tomar em jejum. Se ele tiver intolerância gástrica, começar a passar mal, vomitar, alguma coisa assim, aí a gente fala para ele tomar o café e 2 horas após o café tomar as medicações. Tá? O tratamento de pacientes com tuberculose e HIV tem a mesma duração. É um outro problema que se tem. Na prática, quando a gente tem paciente com tuberculose e HIV, tuberculose e diabetes, tuberculose e alguma outra comorbidade que interfira nesse processo, na prática, normalmente, automaticamente, já passa a segunda fase de 4 para 7 meses. Só que na prova, não. Se a banca te perguntar quanto tempo tem de o tratamento de um paciente com tuberculose? 6 meses. Quanto tempo tem um tratamento de um paciente que tem tuberculose e HIV? 6 meses. Ah, mas na prática eu vejo a minha enfermeira, eu vejo o profissional, o médico falando lá, 2 e mais 7. Prolongando a segunda fase de 4 para 7 meses. Tá legal? Isso é na prática. Na teoria, na prova, não. É 2 e mais 4. Tudo bem? Ah, professor, nunca faz 2 e mais 7? Faz. Eu estou com um paciente agora, por exemplo, que ele tem tuberculose, tem diabetes. E assim, na minha prática, eu sigo rigorosamente o que o Ministério manda. Então, por mais que eu seja que na prática faz 2 e mais 7 para esse paciente, eu encaminho esse paciente para o pneumologista. Por quê? Eu encaminhei porque esse paciente não teve a melhora satisfatória. É para esse paciente que a gente prolonga a fase. Porque tem pacientes com diabetes, esse é um caso desse meu paciente, que eu estou tratando ele chegou no 5º mês e ele engordou 1 quilo desde que começou o tratamento. Ele ainda reclama que de vez em quando tem crises de tosse. E o raio-x dele não melhorou satisfatoriamente. Mas, professor, e a vaciloscopia de controle dele? Deu negativa. Mas ele não teve uma melhora satisfatória, clinicamente. Então, eu mandei para o pneumologista fez o quê? Não, para ele vai fazer 2 e mais 7. Então, a gente prolongou a segunda fase com mais 3 meses. Na prova é assim que a gente faz, e na minha prática, em particular, é assim que eu faço. Tá legal? Pessoal, porque lá no manual está escrito, essa é uma informação que tem que ser definida pelo especialista. Então, eu encaminhei para o pneumologista e tal. Eu liguei para a coordenação, arruma uma vaga com pneumologista. Ah, mas para quê? Ah, por causa desse paciente. Não, mas esse paciente... Não, mas no manual é isso que está escrito. Eu vou seguir o manual. Aí vai lá, faz o que o manual está seguindo. Tá? O prolongamento da fase de manutenção, olha lá, deve ser definido idealmente na referência secundária da tuberculose e algumas indicações para ampliação do tempo segue assim. Olha aqui, pacientes com baciloscopia de acompanhamento negativas com evolução clínica e radiológica insatisfatória. É o meu caso, paciente que eu assumi? Exatamente. Tá legal? Às vezes, o paciente tem uma baciloscopia positiva no 5º mês de tratamento, isoladamente. Tá legal? Isso não é falência de tratamento, não. Para esse paciente, há uma recomendação de se prorrogar a segunda fase de 4 para 7 meses também. Tá legal? É uma outra condição que a gente pode fazer. Paciente que não melhorou, ele começou o tratamento com muitas lesões na imagem radiológica. E ele continua ainda com essas lesões. Mas a baciloscopia deu negativa. Ele não é falência. Mas aí a gente indica prorrogar a segunda fase de 4 para 7 meses. Tá?
Gestação. Vamos dizer que vocês estão com uma paciente grávida e ela está fazendo o tratamento da tuberculose. Ela descobriu que estava grávida e está fazendo o tratamento da tuberculose. Ela pode continuar tomando os medicamentos? Pode. Tá legal? Os medicamentos são seguros para as gestantes. A única coisa que a gente faz é fazer a piridoxina, que é a vitamina B6, junto com os medicamentos. Tudo bem? Para evitar uma toxicidade do medicamento, tá? Mas o tratamento é seguro. Tratamento para gestantes que não é seguro e que pode ser utilizado para tuberculose em alguma situação de resistência aos medicamentos de primeira linha, tá legal? São esses aqui, ó. Principalmente esses dois caem em prova, estreptomicina e otionamida. Eles não podem ser utilizados em gestantes. E, às vezes, por a gestante apresentar resistência a esses medicamentos aqui, a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, se utiliza esses, mas se for gestante não pode. Por quê? Porque não são medicamentos o quê? Seguros. Tá? Alguns medicamentos para tuberculose, não os de primeira linha. Os de primeira linha são seguros. Mas alguns deles que não são de primeira linha também não são seguros para utilizar em mulheres que estejam amamentando. Então, por exemplo, a etionamida, a ofloxacina, a capreomicina, tá legal? Não pode utilizar em pacientes que estejam amamentando. Agora, vamos lá, vamos dizer que a banca botou assim para você julgar verdadeiro ou falso. Os medicamentos utilizados no tratamento para tuberculose são seguros para serem utilizados em gestantes? A resposta é sim, porque nesse caso ele está falando de que medicamentos? Os de primeira linha. Tudo bem? Os de primeira linha. Tá legal? A banca pode perguntar, qual medicamento deve ser associado no tratamento da paciente com tuberculose gestante para evitar a toxicidade, a ação dos medicamentos ultimamente utilizados? Aí você vai botar piridoxina. Tá legal? Você vai dar a piridoxina junto para ela. Tudo bem? Só cuidado, porque o aluno, quando ele lê o manual, ele acha que tem que substituir. E não é substituir, é associar. Olha lá como é que está escrito no manual. O esquema básico pode ser administrado nas doses habituais para gestantes. E dado o risco de toxicidade neurológica ao feto, atribuída à isoniazida, recomenda-se o uso de piridoxina. Aí o aluno acha que é para tirar a isoniazida e colocar a piridoxina. Não é isso. Tá legal? Continua com a isoniazida e faz a piridoxina. Tudo bem? Modalidades do tratamento. É indicado para todo paciente com tuberculose, que ele tome as medicações na frente de um profissional de saúde. É o que a gente chama de tratamento diretamente observado. Então, todo dia você vai pedir para um agente comunitário, ou técnico de enfermagem, ou enfermeiro, ou até o médico, vai na casa do paciente para ver esse paciente tomar o medicamento. Ou esse paciente vai até a unidade tomar o medicamento na frente do profissional. Se esse paciente tomar 24 doses na primeira fase e 48 doses na segunda fase, na frente do profissional de saúde, nós podemos dizer que ele fez o tratamento diretamente observado. Tá legal? Se ele fez isso, nós podemos dizer que ele tomou o medicamento no esquema diretamente observado. Todo mundo que faz... Sim, o agente vai na casa do paciente dar a medicação, fazer isso mesmo, tratamento diretamente observado. Se ele tomar 24 doses, porque assim, as unidades não funcionam sábado e domingo, por exemplo, então a gente normalmente não vai conseguir fazer todas, né? Então tem um mínimo para ele fazer para a gente considerar tratamento diretamente observado. Se ele fizer 24 na primeira fase, 48 na segunda, nós podemos dizer que esse paciente foi submetido ao tratamento diretamente observado. Tá legal? Foi? A hospitalização. Eu falei para vocês que a hospitalização ela vai depender o quê? Do quadro do paciente. Se ele tem uma intercorrência clínica, se ele tem uma intercorrência cirúrgica, se ele tem tuberculose meningoencefálica ou articular, precisa internar. Né? E se esse paciente estiver em condições de rua? Tem que ter cuidado com isso. Né? Porque às vezes fala assim, qual das opções abaixo é uma indicação para internação? Aí tem que dizer, vulnerabilidade social, paciente, por exemplo, em condições de morador de rua,
é uma condição que indica a internação desse paciente no caso de tuberculose. Tá legal? Aqui são alguns efeitos produzidos, tá legal? Do paciente com tuberculose em tratamento. Então, por exemplo, existem reações adversas maiores e reações adversas menores em relação aos medicamentos da tuberculose. Então, por exemplo, a reação mais frequente aos medicamentos da tuberculose, qual é? A mudança da coloração da urina e do suor, que podem ficar o quê? Avermelhados. Essa acontece em 90% a 95% dos pacientes que usam esses medicamentos. A segunda mais frequente é a intolerância gástrica, que é o paciente ter vômitos, náuseas, que aí a gente faz aquela questão de mudança do horário do medicamento. Tá legal? Existem outras alterações que também são leves, por exemplo, dor articular, o paciente pode ter um exantema, ficar com umas pintinhas vermelhas, uma neuropatia periférica leve, tá legal? Hiperuricemia, mudança de humor. Essas são alterações leves. E as alterações graves? A que mais cai em prova é a intolerância gástrica e qual é o cuidado de enfermagem para ela? É a mudança do horário do medicamento, depois do café da manhã. Tá legal? A mais frequente é o suor e a urina. Existem alterações graves esse paciente. Nas alterações graves, a gente vai ter que suspender o tratamento. E o médico vai ter que avaliar qual o medicamento que vai ser introduzido para ele. Tá legal? Então, por exemplo, pode acontecer paciente ter hipersensibilidade. Hipersensibilidade é alergia, gente. Tem hipersensibilidade ao medicamento. Tá legal? Vai ter que suspender. Se o paciente tem psicose, a isoniazida pode produzir psicose. Quando eu tenho uma pessoa muito alterada do meu lado, querendo discutir, eu falo, tá tomando isoniazida, meu filho? Que tá psicótico, né? Eu falo isso até para minha esposa, que ela não assiste a aula, tudo bem. Tá legal? A neurite óptica é muito famosa relacionada ao etambutol. Alguém aqui é marido e mulher? Não? Vocês não? Aí pode falar, ó, pô, tá usando isoniazida, né? Aí não esquece. Amigo também pode falar. Estresse total, então, pode falar para ela. Né? Ou você também pode falar para ele, tá? Se ele está usando isoniazida, claro. Tá? A neurite óptica também é muito comum em relação ao etambutol, então cai em prova também. Hepatotoxicidade, menos hipoacusia, trombocitopenia, nefrite intersticial e rabdomiólise, menos importante, tá? Uma das coisas que tem que lembrar é que mulher em idade fértil, usando anticoncepcional e usando medicamento para tuberculose, ela pode engravidar, porque o medicamento da tuberculose interage com o anticoncepcional. Tá legal? Então sempre tem que recomendar. Acabou de falar isso? Isso, é porque tem que avisar para a paciente. Falar, ó, se você tomar esse medicamento, qual é a forma de evitar a gravidez que você utiliza? Anticoncepcional oral. O medicamento age no anticoncepcional oral, ela perde a potência e acaba provocando a gravidez. Tá legal? Isso cai em prova. Normalmente só no oral. Tá? E para a gente terminar a parte de tuberculose, que é quase um curso de tuberculose, né, gente? Graças a Deus estamos acabando. É porque a tuberculose cai muito e cai de tudo. Tá legal? Então, assim, tem que saber. Existem pacientes que apresentam resistência aos medicamentos. Quando o paciente apresenta resistência a um medicamento, tá legal? Ele é chamado de monorresistente. Monorresistente, resistente a um medicamento. Isso é óbvio. Ficou tranquilo, beleza, não tem problema. O problema é o seguinte: tem o poliresistente e o multiresistente. Pô, polimulti, para mim, é resistente a mais que um, não é isso? Só que tem uma diferença entre eles. Poliresistência é resistência a 2 ou mais fármacos, só que não entra na poliresistência nem a rifampicina e a isoniazida. Ele é resistente aos outros. Tá legal? Mas ele não pode ser resistente nem à rifampicina, nem à isoniazida. Se ele tiver resistência a 2 ou mais fármacos e entre eles estiver a rifampicina ou a isoniazida, nós vamos chamar ele de
multiresistente. Tá legal? Então essa é a diferença do poli e do multi. Nos dois casos, a pessoa é resistente a mais de um, né? 2 ou mais medicamentos. Tá legal? Agora, no poli não entra rifampicina e isoniazida. No multi entra rifampicina e isoniazida. Tá? E ainda existe o resistência extensiva, que é a resistência à rifampicina e isoniazida acrescida de uma resistência à fluoroquinona. Né? Alguns medicamentos, como, né, a micacina, cariomicina, capreomicina também. Tá? E resistência à rifampicina, quando o indivíduo é resistente à rifampicina identificada através do TRM. Aí não tem dúvida, é só resistente à rifampicina. Tá legal? O problema aqui é diferenciar o poli do multi. Tá legal? É isso que pode pegar. Tratamento diretamente observado, eu já falei. Sobre a questão da máscara, eu já falei. Avaliação dos contatos. Para os contatos, a gente pede o PPD e raio-x de tórax. O PPD para saber se tem infecção latente, tá legal? E o raio-x de tórax para descartar a tuberculose ativa. Agora, sempre lembrar o seguinte, se a banca colocar qual a conduta? Contato sintomático. O contato sintomático, ele deixou de ser só contato. Ele agora é um quê? Um suspeito de tuberculose. Tu vai fazer PPD para ele? Não, você vai fazer o que para ele? Baciloscopia. Tá legal? Então, se a banca botar só contato, tudo bem? É PPD e raio-x. Contato sintomático, baciloscopia e raio-x. Tudo bem? Ou a opção que tem a baciloscopia, TRM, cultura e raio-x. Tá legal? Mas normalmente baciloscopia e raio-x. Sobre testagem de HIV a gente já falou, medidas de controle nas unidades de saúde a gente já falou sobre a máscara N95, a PFF2. Tá legal? Utilização de equipamento de proteção individual e a hanseníase. Beleza, gente? Alguma dúvida em relação à tuberculose? Não? Só quando eu ler em casa. Aí, se tiver dúvida, né, pode me mandar até lá no Instagram, professor Sandro Ribeiro. Também tem que lembrar, porque se não me seguir, não passa na prova. Tem que me seguir. Tá legal? A gente vai tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta para falar sobre hanseníase.